Bora, Fel, para as últimas informações aí com a Lili e com o Mário Marra sobre o Corinthians, que joga daqui a pouco contra o Huracan, e também escalação do time do Huracan, do Corinthians. Tem um pouco também da entrevista do presidente interino aí, Osmar Stabile, falando o que ele pretende fazer com o Corinthians a partir de agora. E muito mais informações nesse vídeo. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação, pós-jogo, pré-jogo, análise, tudo aqui pra fiel torcida. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Ó, na tela aí pra gente o grupo do Corinthians, grupo C da Copa Sul-Americana. O Huracan, adversário de hoje, é o líder com 11 pontos. O Corinthians vem na sequência com 8, América de Cali 7, Racing do Uruguai não pontuou ainda. O Corinthians precisando da vitória para ficar ali com a segunda colocação. A gente viu o critério de desempate, saldo de gols 8-1, né? Um saldo bem diferente, distinto, mas o Corinthians pode seguir aí naqueles playoffs. Será que era do Corinthians que o Birner dizia de sofrer? E aí, Lili Nascimento, Mário Marra, o que promete esta terça-feira pro Corinthians, pro corintiano? Tem desfalque, daquele jeito, né, companheiros? Um beijo, bem-vindos. Belo estádio. Fala, Gláucia, beijo pra você, Albirner. Boa tarde, Marra. Muito boa tarde, Lili Nascimento. A Gláucia falou Também o que Albirner, espera, boa né? tarde. Primeiramente, frio. Não, eu Tá já não tô nem muito esperando, frio. esse já chegou. É, já chegou, É. né? Mas só vai piorar até a noite. Mas a gente tá aqui no El Palácio, estádio lindíssimo Sim. do Huracan, a partir das 9h30 da noite, né? Então a bola vai rolar, é jogo importante pro Corinthians. O Corinthians tem que fazer a lição de casa. Tem que fazer a lição de casa, sim. Lili, é um estádio lindíssimo, antigo, ganhador de Oscar. Dá pra gente falar sobre isso depois. E um Corinthians que precisa do resultado. O Huracan não precisa do resultado. Teoricamente, ele não está classificado, mas a vantagem é muito boa. Um empatezinho classifica o Huracan, dependendo até uma derrota, classifica o Huracan. Mas é aquela situação, né, Lili? O Huracan, quer dizer, o Huracan está classificado, não está classificado em primeiro. Isso que é, o Huracan deve poupar jogadores e o Corinthians tem um desfalque grave, sério. E o desfalque que é o Yuri Alberto, né? Ele que tá lesionado, mas aí em contrapartida pode ter 2 retornos importantes, o Memphis Depay e também o Garro. O Garro tem aquela situação de ter de 30 a 35 minutos para atuar em campo. Melhor saída era colocá-lo no primeiro ou segunda etapa? Não, segundo tempo. Você já começou uma partida decisiva, entendendo que vai ter que substituir um jogador, no segundo tempo. Então vamos fazer o seguinte, a gente fala, enquanto você vai falando aí sobre a importância dessa partida pro Huracan, porque o Huracan, ok, já está 11 classificado, pontos, mas tem a situação de que o Huracan, a depender dos outros adversários, né, da competição, ele pode assumir a liderança Ser o geral. primeiro geral. Tem que observar Lanús, tem que observar Universidade Católica do Equador, Godoy Cruz, Mushuc Runa, que hoje tem a melhor campanha. E o Huracan tem, assim, dependendo de saldo de gols, dependendo do jogo do Mushuc Runa, ele pode ser sim o primeiro. Ele pode perder a primeira posição para o Corinthians? Pode também. Tem uma diferença de 7 gols entre eles. Ou seja, o Corinthians tem que fazer 4-0. Tem que fazer 4 gols de diferença. Porque aí ele tira saldo do Huracan e ele aumenta o seu próprio saldo. E a questão de fazer 4 gols sem o teu homem de referência, né? Sem o artilheiro Yuri Alberto. Vamos fazer o seguinte, chamar aí na tela para o Fã de Esportes acompanhar as prováveis escalações. Vamos começar com os donos da casa, os mandantes, o Huracan. O Huracan do técnico Frank Kudelka. O Huracan que deve ir a campo com Galindes no gol, De La Fuente, Pereira, Pellegrino e Lescano, Orreda, Pérez, Miljevic, Rodrigo Cabral, Alanis e Leonardo Sequeira. Essa é a provável escalação aí do Huracan. Agora vamos para a provável escalação do Corinthians, aí tá? a gente volta. Hugo Souza, seleção. Ah, é verdade. Na lateral direita, aí a gente vai pela lógica, tá? A gente vai pensando aí em todos os jogadores que o Corinthians colocou em campo contra o Galo. Ele poupou alguns titulares que devem começar jogando e pela estratégia que o Dorival vem usando, a gente apura também. Félix Torres deve ser o titular na lateral Porque direita. jogou o tá? Mateuzinho. Exatamente, porque contra o Galo foi o Mateuzinho. Aí na zaga, André Ramalho e Kaká, o Angileri volta para essa partida já recuperado. Não jogou a última. Meio de campo com Ranielli e Maicon, Opa, Carrídio, Michael foi de fora, né? Sim. Coronado, e lá na frente Romero e Memphis Depay como o centroavante nessa partida importante. Suas considerações aí, Marra, com essas duas prováveis escalações. Vamos lá, pro dono da casa, Lili. O dono da casa tem uma defesa muito forte e deve ser mantida a dupla de zaga. Ferreira e Pellegrino. São 2 jogadores que a defesa toma pouquíssimo gol. Ele troca os laterais, a princípio. Claro que a gente está falando
provável escalação. Meio campo, eu já vou chamar a atenção dele desde já. Leonel Pérez, 20 anos. Esse quase não é poupado, esse é muito bom jogador. É um jogador que não deve ficar por muito tempo aqui na América do Sul. E do lado dele, Leonardo Rio, que foi jogador do Vasco, inclusive, do Rosário Central, do Vitor Birner. Esse fora do time hoje. O Orreda entra no time. Esse seria o meio titular. E do meio para frente também muitas mudanças. Mas olho também no Miljevic. É muito bom jogador, de muito boa condição de bola e bastante perigoso. Do lado do Corinthians, é aquilo que você destacou, né? Assim, o Dorival já tem dado as entrevistas, ele tem falado sobre isso. No ritmo do calendário, da maluquice que é o futebol brasileiro, a cada 2 dias e meio, 3 dias, ficar repetindo a equipe, ele vai perder os jogadores. Então, contra o Atlético, foi um esboço do que ele não faria no jogo de hoje. Ele segurou diversos jogadores. A entrada do Yuri Alberto foi para o segundo tempo com 20 minutos e sai machucado. O Yuri estava sendo poupado. Então, eu também acho, concordo com você e com as suas apurações, obviamente, ele vai fazer mudanças. Os jogadores que estão com pulmão no máximo devem entrar em campo hoje. Só que não existe no elenco do Corinthians um jogador com a mesma característica do Yuri Alberto. Eu gosto da ideia de Coronado por trás, Romero, Memphis. Mas não dá para cravar na testa de ninguém, esse vai ser o Yuri Alberto. Não, eles são diferentes. Mas acho que o Memphis pode fazer bem, porque ele faz bem uma parceria com o Yuri. Agora, em relação à lateral direita, né? Porque o Félix Torres vem fazendo essa posição, ele não joga lá contra o Galo, não começa entre os 11, então faz sentido de que ele comece entre os titulares hoje. Qual que é a diferença dele pro Mateuzinho? É a segunda linha. Isso, exatamente, porque o Mateuzinho tem essa característica de chegar mais à frente, fazer uma dobradinha com ponta, com um atacante, até mesmo com um meia. O Félix Torres não tem essa característica. O que pode estar pensando o Dorival? Força defensiva, eu seguro aqui o meu lado direito e eu libero o lado esquerdo. O Anrileri pode ser um jogador, ele já tem boa característica ofensiva e no River ele não era conhecido por ser um bom marcador. Ele era um jogador mais de assistência, de cruzamento. Então, eu seguro o Félix Torres de um lado, eu libero o Anrileri pelo outro lado. E a segunda linha? Porque a gente já viu o Carrijo jogar nas duas linhas. Nas duas linhas, não, nos dois lados. Na direita ou na esquerda. Vamos observar. Eu pensava até na possibilidade do Bidon, porque o Bidon tem qualidade na condução da bola, e não de ser um ponta, não é isso. Mas de chegar, de chamar o lateral para o jogo pelos dois lados. Mas pela escalação não tem ele. Tem saída de bola com o Maicon. O Ranieri é um que tem que ficar mais. Eu não gosto da experiência do Ranieri no campo de ataque. Eu acho que tem dado errado. Tentou, né, mas não... Tem dado errado, eu acho que não tem sido legal, nem pro Dorival, nem pro Ranieri. Eu tenho dúvida do que vai acontecer na segunda linha. Eu espero que o Carrijo vá pro lado direito, já que não vai ter o Mateuzinho atacando por ali. Não, vamos fazer o seguinte, e o Gorro tá querendo ser usado. O Gorro aqui tá querendo exatamente, a touquinha já tá, porque tá frio. Vamos fazer o seguinte, Glaucio, a gente vai seguir por aqui, vem chamando a gente, vai com as prováveis escalações, como é que tá toda a preparação para essa partida. Já fica o convite pro Fã de Esportes, às 9h30 da noite, transmissão dos canais ESPN, Disney Plus, Huracan e Corinthians, jogo decisivo. No estádio que ganhou o Oscar. Exatamente. Calma, não foi o estádio, mas... Glaucia. Boa, 2. Vou fazer melhor. A gente se encontra nesse abre-jogo, inclusive estarei com vocês mais uma vez. Terei o prazer de dividir esse abre-jogo com vocês às 9 da noite aqui na tela da ESPN e também no Disney Plus. Mas ao longo da tarde ainda, esta dupla volta com mais informações, aquecendo, se é que é possível, do lado deles, este jogo de logo mais Copa Sul-Americana. Agora, Birner, vamos lá. Vimos o provável Corinthians nesse trabalho do Dorival. É bem verdade que ele tem mexido nesse time em todos os jogos por necessidade, por lesões, enfim. Hoje sem o principal cara do Corinthians hoje, que é o Yuri Alberto, não só por ser o homem-gol, mas também o que ele tem apresentado e desempenhado. Falávamos ali das contas para o Corinthians até sonhar com uma primeira colocação, mas pelo que o time vem apresentando também nos últimos jogos, não só pelo fato de ter que fazer 4 gols, mas como vem jogando, fica difícil até imaginar esse cenário, né? A primeira coisa é mesmo uma vitória para tentar seguir na competição. Primeiro acho que a gente tem que ter um pouco de paciência com o Dorival, porque ainda é um trabalho em início, numa situação política complexa,
tendo que poupar jogadores diversas vezes para poder gerenciar todas as competições. A gente vai vendo ali uma provável escalação. Eu tenho alguma dúvida se essa vai ser a escalação ou não vai. Eu acho que a ausência do Yuri Alberto, obviamente, ela é muito sentida, porque ele tem sido, como você disse, o principal jogador. Por outro lado, dá para fortalecer um pouquinho mais o meio-campo. O Dorival tem usado o Coronado mais do que eu imaginava do que ele usaria. Se o Garro tiver condições, óbvio, ele tem que jogar. O Romero é um jogador muito experiente, aí eu desconfio que, se isso acontecer, o Romero vem fazer só para entender o campinho, o Romero vem fazer o lado de campo e o Carrilho faz o lado oposto, na mesma linha do Michael e do Ranieri, com o Garro mais adiantado com o Memphis. O Huracan tem uma prioridade na vida dele hoje, que não é hoje. É a final do campeonato argentino. Vai jogar a final contra o Platense. O Platense conseguiu eliminações épicas, ganhou do River Plate. O Huracan tirou o Independiente nos pênaltis, antes tirou o Rosário Central, que tinha feito a melhor campanha, tinha perdido um jogo só, o Rosário Central, e ele ganhou do Rosário Central no mata-mata, que é uma disputa única, dentro do Arrodito lotado. É óbvio que vai poupar jogadores, podendo perder o jogo por até 3 gols de diferença para garantir a primeira colocação. Isso para mim é a grande notícia do Corinthians. Não é o futebol que eu espero do Corinthians, porque eu espero do Corinthians uma atuação razoável. Eu não espero o Corinthians voando nesse momento do Dorival, mas o importante é que ganhe, que consiga a segunda colocação, porque a tendência também é que a LDU vença o Racing do Uruguai jogando em Quito, então o Corinthians precisa do resultado. E mesmo com o time alternativo do Huracan, que é bem treinado, não é uma coisa tão simples assim. Mas fica possível. Se o Huracan tivesse com o time principal, com o time titular, eu acho que o Corinthians não ganharia o jogo. Bom, aqui no Brasil, a situação política do Corinthians segue movimentada. O Vladimir Bianchini acompanhou também a movimentação desta terça-feira por lá e traz tudo pra gente a partir de agora. Tudo bem, Vlad? Seja muito bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Um beijo pra você, Glaucio, um abraço pro Birner, pro pessoal do estúdio, pros fãs de esportes. Osmar Stabile foi apresentado nesta terça-feira aqui no Parque São Jorge como o novo presidente interino do Corinthians. Ele assume a vaga que estava com Augusto Melo. Ontem ele foi afastado em votação do Conselho num processo de impeachment. Então o Stabile ficará no momento como presidente do Corinthians até que seja marcada uma nova Assembleia dos Sócios para saber se o impeachment vai ser ratificado ou não. Se ele for ratificado, o Augusto Melo perderá todos os direitos políticos no Corinthians, está fora. Se caso o impeachment não for aprovado, o Augusto volta à presidência. Depois disso, se caso o impeachment for aprovado, é marcado uma eleição indireta do Conselho para alguém, para algum candidato, cobrir um mandato tampão até o final, que seria do Augusto Melo. No discurso que o Osmar Stabile fez aqui junto com o Armando Mendonça, que era o segundo vice-presidente e agora é o primeiro, foi de bastante conciliação. Ele tentou pedir para as correntes políticas do Corinthians uma trégua, uma paz. Falou a respeito também, principalmente da parte financeira do Corinthians, fez duras críticas à parte financeira do Corinthians. Também garantiu que vai mexer muito pouco no futebol. Disse que teve uma conversa com o Fabinho Soldado de ontem para hoje. Garantiu que as coisas vão permanecer praticamente as mesmas nesse período, que pode ser de 60 dias. Não vai, no momento, contratar um diretor, que era algo que estava sendo até bastante especulado, Glaucio. Se teria um diretor de futebol para fazer esse elo entre a diretoria e o Fabinho Soldado, mas por enquanto as coisas vão permanecer como estão. Vamos ouvir então o que disse o novo presidente do Corinthians, Osmar Stabile. Mudar a sistemática, nós queremos fazer gestão à vista de muitos trabalhos que tem aqui dentro do Corinthians, que a gente passa a falar, estamos fazendo, mas de que forma? Com planejamento, com dedicação, ordem, disciplina e arrumação de todos os departamentos. Esse é o nosso trabalho. Eu sei fazer gestão, é o meu trabalho, então por isso eu tenho empresas e sempre fiz gestão, e o meu negócio é gestão e governança. Então é isso que eu vou trazer para o Corinthians de novidade, que deveria já estar acontecendo no Corinthians há muito tempo e não está acontecendo. Mas não tem problema nenhum. O importante é daqui para frente. Nós pedimos uma análise profunda de todos os jogadores, aqueles que têm tempo de jogo, para poder a gente saber o seguinte, quem pode e quem não pode ficar. Eu falei agora há pouco sobre o que é benéfico para o Corinthians. Se for benéfico para o Corinthians, que os jogadores que estão lá, é benéfico para o Corinthians, vai resolver, vai trazer resultado. Então nós temos que fazer uma análise crítica de tudo isso, para a gente saber se continua ou se não continua. Eu, na verdade, não tenho hoje as informações necessárias ainda, mas nós vamos tomar ações imediatas para que a gente possa saber o que
estão fazendo aqueles jogadores que estão lá? Foram contratados de que forma? Vai dar resultado para o Corinthians? É a pergunta que nós temos que fazer. Então nós vamos analisar caso a caso. A cúpula da diretoria, que fazia parte o Augusto Melo, também saiu, né? Então o Corinthians vai ter uma troca muito grande de diretores nos próximos dias. E o Osmar Stabile disse que nas próximas semanas vai anunciar os novos diretores. Alguns nomes até devem retornar. Ele convidou o Vinícius Manfredi para voltar ao marketing, um nome que tinha sido mandado embora pelo Augusto pouco tempo atrás. Também o Rosala Santoro talvez volte para a parte de finanças, é outro nome que também tem conversado bastante com a diretoria. Então a gente está vendo algumas mudanças, algumas voltas, né, Gláucia? E o Corinthians nessa situação, porque a gente tem que lembrar, o Augusto Melo ainda tem também a questão da judicialização, porque eles levaram o caso para Brasília, estão tentando anular o julgamento, já tentaram o habeas corpus em relação à parte da Vaidbet, ou seja, aparentemente essa história ainda está muito longe de terminar, Gláucia. Pois é, Vlad, obrigada, amigo. Boa sequência de trabalho por aí, trazendo então a fala do Osmar Stabile, que agora assume como presidente lá do Corinthians. Uma situação que também impacta muito, né, Birner, no clube, não só a questão de gestão, mas isso também vai impactar, obviamente, dentro de campo. Esse trabalho de Dorival começando, ainda sem saber o que vai ser administrativamente no clube, a quem se reportar, até pensando em janela meio do ano, enfim, é algo muito amplo, né? E aí a gente olha essa situação política no Corinthians ainda muito complicada e longe de se definir, né? Eu acho que, como a gente está falando do Osmar Stabile, é um presidente para pequeno período, eu acho que ele tem duas grandes missões. A primeira é realmente tentar apaziguar o clube, né, de um jeito construtivo, de um jeito que o Corinthians comece a trabalhar com menos brigas dentro. Não significa que não pode haver discordância, que não pode haver oposição, situação, com menos brigas dentro, que as coisas não sejam pessoais e que as ideias sejam, em primeiro lugar, boas e para o clube. A segunda grande missão, e essa é possível, é isolar o futebol do problema. Se isola o futebol do problema pagando salários em dia, se isola o futebol do problema dando respaldo para quem trabalha no futebol, deixando os jogadores cuidarem do campo, a comissão técnica cuidar do campo e quem trabalha no CT corintiano, que todos cuidem da equipe de futebol. Uns cuidam da instituição e é óbvio que no longo prazo, se não houver melhoras na instituição, haverá mais problemas no campo, mas eu acho que no curto prazo é possível separá-los, principalmente porque a gente vai ter uma paralisação para o Mundial de Clubes. Então, o discurso é um discurso, me parece, conciliador, é um discurso inteligente, e não é possível fazer muita coisa hoje, mas dá para fazer é falar e tentar que as falas direcionem o futuro do Corinthians para algum lugar e, principalmente, repito, isolar o futebol de qualquer problema. Essa é uma questão política dos dirigentes, das lutas internas do clube, e não é uma questão que tem a ver com os jogadores. Se o Corinthians pagar em dia e deixar quem trabalha tecnicamente o futebol trabalhar em paz, eu acho que é possível evitar que isso afete o desempenho da equipe em campo. Então é isso aí, Fel. As últimas informações antes da partida decisiva pro Coringão contra o Huracan. Mano, tem que vencer, não tem outro jeito. Se empatar, tá fora, até porque o Racing do Uruguai, na minha opinião, não vai conseguir arrumar nada contra a América de Cali lá na Colômbia. É um time fraquíssimo, que só dificultou contra a gente aqui na arena, né? Impressionante, né? Se eles dificultarem assim lá, tá bom, mas não creio que vai ser. Se depender desses caras aí, a gente tá ferrado. É vencer, é jogar. Mano, hoje tem que entregar 200%, 110%, 1000%, porque se jogar meia boca, vai perder lá e vai ser eliminado da Sul-Americana, né? Coisa que a gente não quer. Claro que não é competição que paga muito, mas é uma competição boa de se ganhar no final do ano aí. É bacana, um título que a gente não tem ainda. A gente tem Libertadores e tal, mas não tem a Sul-Americana. É o único título que falta para a galeria do Corinthians. E também aí falando sobre o Osmar Stabile, o presidente interino, por enquanto, né? Essa briga aí vai longe. Porém já tem, mano, parece que ele já quer colocar de volta o Rosala Santoro, que é do financeiro, tá chamando os caras que tinham saído aí quando o Augusto estava como presidente. Então, se liga só, vai ter muita novidade, né? A gente espera que seja pra melhor, né? Porque, mano, esses caras aí dentro aí não dá. É brincadeira, mano. É Corinthians, né?
Então é isso. Comenta aí o seu placar de hoje pro jogo, hein? Eu chutei aqui 1-0 o gol do Memphis, tá bom demais. Se classifica, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo. Valeu, a nóis!